Existe uma técnica japonesa de mais de 400 anos que destrói a preguiça sem esforço, sem motivação e sem depender daquele impulso inicial que quase nunca aparece. É uma técnica tão poderosa que transforma tarefas pesadas em movimentos leves, quase involuntários. E o mais surpreendente, ela surgiu séculos antes da neurociência explicar por que nos sabotamos. O que você chama de preguiça é apenas um mecanismo de proteção. O que você chama de falta de motivação é só o cérebro tentando economizar energia. E o que você chama de procrastinação é um reflexo automático de defesa. Mas os samurais descobriram como driblar esse reflexo, com uma filosofia chamada Kyojutsu, o jogo entre verdade e ilusão. Eles entenderam que, se você tentar enfrentar a resistência de frente, perde. Mas se usar o truque certo, ela se desfaz sozinha. Hoje você vai aprender exatamente como aplicar esse método na sua vida. E quando aprender, você nunca mais vai depender de motivação para agir. Antes de continuar, se inscreve no canal, deixa o like e ativa o sininho. Isso me ajuda demais e mostra que você está comprometido com a sua transformação. Agora, vamos para o vídeo. Capítulo 1. A verdade sobre a preguiça. Vamos ser sinceros, você nunca é preguiçoso para tudo. Você não procrastina o que gosta. Você não adia aquilo que te dá prazer imediato. Estranhamente, consegue gastar horas em redes sociais, séries, joguinhos e conversas inúteis, tudo sem a menor resistência. Mas quando precisa fazer o que realmente importa, o corpo pesa, a mente foge, a energia some. Parece que cada célula do seu corpo se rebela contra a ação. E você começa a pensar, tem algo errado comigo. Mas não tem. O problema nunca foi você. O problema nunca foi falta de disciplina. O problema nunca foi falta de vontade. O problema é um programa biológico que tenta te proteger do esforço e da incerteza, mesmo quando esse esforço é exatamente o que você precisa para evoluir. Pesquisas da Universidade de Stanford mostram que aquilo que chamamos de preguiça é apenas o cérebro tentando evitar desconforto emocional. Ele detecta uma tarefa difícil e imediatamente ativa um alerta interno. Esse alerta gera resistência, procrastinação, fuga. Não porque você é fraco, mas porque seu cérebro está tentando economizar energia. E aqui está a revelação. Os samurais descobriram como enganar esse sistema muito antes da ciência moderna existir. De certa forma, o cérebro humano ainda vive como se estivéssemos na Idade da Pedra. Qualquer gasto de energia é visto como risco, e qualquer risco é visto como ameaça. Então ele cria obstáculos invisíveis, cansaço, distração, tédio, preguiça. Mas se você aprender a driblar esse mecanismo em vez de lutar contra ele, a sua produtividade explode e a preguiça desaparece como fumaça. Capítulo 2. O jogo entre verdade e ilusão. Kyojutsu, uma palavra antiga que representa a essência do que estamos prestes a destravar. Kyo significa ilusão, jutsu significa técnica, verdade. Juntas, elas formam o princípio usar a ilusão certa para alcançar a ação verdadeira. Os samurais entenderam algo que a ciência confirmaria séculos depois. Lutar contra a resistência interna é inútil. Se você tentar bater de frente com o seu cérebro, ele ganha. Ele é mais rápido, mais poderoso e mais teimoso. Ele sempre vai preferir poupar energia. Por isso, os samurais desenvolveram a habilidade de enganar o corpo. Não no sentido negativo, mas no sentido estratégico. Eles criavam pequenas ilusões mentais que quebravam a resistência da ação. A mente acreditava que estava fazendo algo pequeno, simples, sem risco, e o corpo se movia naturalmente. Dessa forma, o samurai conseguia entrar em combate sem hesitação, sem medo e sem o peso emocional do esforço. Imagine aplicar isso no século XXI. Estudar sem resistência, trabalhar sem adiamento, treinar sem sofrimento mental, criar projetos sem travar. Não porque você ficou mais forte, mas porque ficou mais inteligente na forma de agir. A genialidade do Kyojutsu é simples. Você não enfrenta a resistência, você a contorna. E quando faz isso, 80% do seu cansaço mental desaparece instantaneamente. Capítulo 3. A vida travada de André. André, 31 anos.
cara brilhante, criativo, esforçado, mas completamente travado. Ele tinha ideias incríveis, projetos promissores, objetivos ambiciosos, mas nada saía do papel. Uma parte dele queria avançar, mas outra parte parecia puxá-lo para trás o tempo todo. Ele tentava acordar cedo, mas falhava. Tentava organizar sua rotina, mas desistia. Tentava treinar, mas durava poucos dias. Tentava começar aquele projeto pessoal, mas sempre empurrava para depois. E quanto mais falhava, mais acreditava que era preguiçoso. Essa autocrítica constante se transformou em ansiedade, e a ansiedade virou um bloco de concreto emocional. Não era preguiça, era peso mental acumulado. Até que um dia, esgotado e frustrado, ele decidiu pesquisar sobre técnicas de disciplina e caiu na história dos samurais. Descobriu o Kyojutsu e percebeu que tudo aquilo que ele chamava de fraqueza era apenas seu cérebro tentando protegê-lo de tarefas incertas ou desconfortáveis. Ele entendeu que não precisava lutar contra a resistência, precisava apenas aprender a iludi-la, como os samurais faziam. E decidiu testar o método por 30 dias. Sem esperar, sem prometer, sem dramatizar. Apenas testar. O que aconteceu depois parece ficção, mas é pura neurociência aplicada. André percebeu que a resistência não era um muro, era uma cortina. E, quando ele puxou essa cortina usando as técnicas do Kyojutsu, começou a enxergar possibilidades onde antes via obstáculos. Capítulo 4. Por que você trava? Segundo os samurais, e comprovado hoje por estudos de Harvard, toda resistência tem apenas 3 origens. Se você identifica a origem, você destrava a ação. 1. Resistência ao método. Às vezes você até quer fazer a tarefa, mas o jeito que está tentando realizar não combina com você. É como tentar escrever usando uma ferramenta desconfortável, ou estudar de uma forma que não faz sentido para o seu cérebro, ou trabalhar em um ambiente que irrita seus sentidos. Quando o método está errado, o corpo trava automaticamente. Não é falta de disciplina, é incompatibilidade estrutural. E essa incompatibilidade cria desgaste, que vira frustração, que vira desistência. 2. Resistência ao momento. Você não funciona bem em todos os horários. Seu corpo tem picos naturais de energia e também tem vales profundos de cansaço. Se você tenta fazer uma tarefa importante justamente no pior horário do seu ciclo biológico, seu cérebro ativa a resistência imediatamente. Não porque você é preguiçoso, mas porque seu corpo não está preparado para aquela demanda naquele momento. Alinhar a tarefa ao seu melhor horário pode dobrar sua produtividade sem exigir nenhuma força extra. 3. Resistência ao propósito. Essa é a mais brutal, a mais profunda e a mais ignorada. Muitas vezes você está tentando fazer algo que simplesmente não faz mais sentido para você, mesmo que racionalmente pareça necessário. Quando a tarefa está desalinhada com seus valores, com sua identidade ou com o que você realmente deseja, sua mente sabota o processo automaticamente. Ela não está tentando te destruir. Ela está tentando te proteger de um caminho que não é seu. Quando André entendeu isso, 70% da sua preguiça desapareceu instantaneamente. Porque o problema nunca foi ele. O problema era o desalinhamento. Capítulo 5. O primeiro segredo dos samurais: preparar o terreno. Miyamoto Musashi dizia: a vitória começa antes da batalha. E isso é mais verdadeiro do que parece. Você não falha porque é fraco. Você falha porque luta no terreno errado. Se o seu ambiente está poluído de distrações, não importa o quanto você tente se concentrar, você vai perder. Seu cérebro é atraído pelo caminho de menor resistência. Se existe um atalho para dopamina perto de você, ele vai escolher esse atalho. Por isso, o primeiro passo do Kyojutsu é simples: preparar o campo. Isso significa mesa limpa, celular longe, notificações desligadas, uma única tarefa visível, ambiente organizado, energia canalizada. Quando você faz isso, a ação se torna fácil, e o que antes parecia pesado, agora flui naturalmente. Estudos de neuroarquitetura mostram que ambientes bagunçados aumentam o cortisol,
o hormônio do estresse, em até 32%. Isso explica por que você se sente cansado antes mesmo de começar. Ao limpar o campo, você remove esse peso invisível. É física básica aplicada ao comportamento. Menos atrito, mais ação. Capítulo 6. O método dos 5 passos. Agora chegamos ao coração do Kyojutsu. O método de 5 passos que destrói a resistência interna e faz o movimento fluir. Esses 5 passos foram usados por guerreiros, monges, artesãos e estrategistas japoneses durante séculos. E funcionam hoje com a mesma precisão. 1. Observação consciente. Quando a preguiça bater, não lute. Observe. Apenas respire e perceba o que seu corpo está tentando te dizer. A resistência perde metade da força quando você a observa sem julgamento. É como acender a luz em um quarto escuro. O medo desaparece quando você enxerga. Treinar essa consciência faz com que você desenvolva controle emocional, algo que os samurais chamavam de Fudoshin, a mente imperturbável. 2. Tradução da resistência. Identifique de onde vem o bloqueio. Método, momento, propósito. Quando você descobre a origem, a estratégia muda. Você para de brigar com a resistência e passa a trabalhar com ela. Essa simples pergunta destrava 70% dos bloqueios. Por que meu corpo não quer fazer isso agora? 3. Arquitetura estratégica do ambiente. Essa é a etapa onde você prepara o campo, onde você transforma seu ambiente no aliado que te puxa para a ação em vez de te empurrar para a distração. Tirar o celular de perto já aumenta sua chance de foco em mais de 60%. Bloquear redes sociais por 30 minutos já reduz a procrastinação pela metade. Um ambiente limpo duplica sua clareza mental. Quando o espaço está alinhado, o cérebro entende. É hora de agir. 4. Ação mínima viável. Aqui está o truque principal do Kyojutsu. Faça tão pouco que seu cérebro não possa dizer não. Não estude 2 horas, estude 2 minutos. Não escreva um capítulo, escreva uma frase. Isso remove o peso emocional da tarefa. E quando você começa, a inércia faz o resto. Este é o mesmo princípio usado por atletas olímpicos para iniciar treinos em dias difíceis, microcomeços. 5. Cultivo do fluxo. Uma vez em ação, mantenha ciclos curtos, 25, 35 minutos de foco total. Ciclos longos geram exaustão, ciclos curtos geram consistência. É assim que você cria um estado de leveza produtiva, o famoso flow. E, quanto mais vezes você entra nesse estado, mais natural o movimento se torna. Capítulo 7. O despertar de André. Quando André aplicou os 5 passos por apenas uma semana, tudo começou a mudar. Não porque ele virou disciplinado, mas porque parou de lutar contra si mesmo. Seu ambiente ficou limpo. Seu primeiro passo ficou pequeno. Sua resistência ficou fraca. E a ação ficou leve. Ele percebeu que sua produtividade aumentava naturalmente, sem esforço. E começou a entregar mais no trabalho, a treinar com regularidade, a estudar sem desespero, a criar projetos que antes pareciam impossíveis. A mudança não estava na força dele, estava no alinhamento. André descobriu que o problema nunca tinha sido preguiça, era apenas o método errado. Quando o método ficou certo, a resistência evaporou. Essa evolução criou um efeito dominó em outras áreas da vida dele: foco, saúde emocional, clareza, autoestima. Ele começou a confiar em si mesmo de um jeito que nunca tinha experimentado. E foi aí que percebeu a verdadeira beleza do Kyojutsu. Ele não te faz trabalhar mais, ele te faz trabalhar em paz. Capítulo 8. O segundo segredo, o ritual do início. Os samurais tinham um ritual que repetiam antes de qualquer combate. Não importava a situação, o clima, o ambiente ou o inimigo. O ritual era sempre igual. E isso criava algo poderoso: automatização emocional. O cérebro adora padrão, adora repetição, adora previsibilidade. Quando o ritual é fixo, ele entende imediatamente que aquilo é o gatilho da ação, e a resistência desaparece antes mesmo de surgir. André criou seu próprio ritual de 2 minutos antes de começar o trabalho: arrumar a mesa, pegar água, abrir a tarefa do dia e iniciar o primeiro ciclo de foco.
Repetiu isso todos os dias, e em poucas semanas, o corpo começou a agir sozinho, como um samurai entrando em combate sem hesitação. Esse ritual se tornou o interruptor que ligava o modo produtividade. E o mais impressionante, mesmo nos dias ruins, o ritual ainda funcionava. Era como uma ponte entre a intenção e a ação. Esse hábito ativou uma nova programação mental em André. Ele percebeu que não precisava mais querer trabalhar. O corpo fazia por ele. Esse é o estado de Kokoro Makata, o movimento que nasce do espírito, não da força de vontade. Capítulo 9. A mudança interna. Com 30 dias, André não era apenas mais produtivo. Ele era uma pessoa diferente. Sua mente estava mais clara, ele dormia melhor, tinha mais calma, mais confiança e uma direção totalmente nova para a vida. Parecia que um peso invisível tinha sido removido das costas. E isso acontece porque o Kyojutsu não muda só sua rotina, ele muda sua identidade. Você deixa de ser alguém que luta para agir e se torna alguém para quem agir é natural. Essa é a verdadeira transformação. A produtividade deixa de ser um esforço e passa a ser uma consequência da sua nova estrutura mental. Quando você alinha propósito, ambiente e método, seu corpo entra em harmonia com sua mente, e esse alinhamento cria um nível de leveza que parece até irreal. A preguiça não desaparece, ela simplesmente perde a força. Você não deixa de senti-la, você apenas não se identifica mais com ela. Capítulo 10. A transformação final. Com 60 dias de prática, André atingiu um estado que muitos chamariam de disciplina extrema. Mas a verdade é que não era disciplina, era fluidez. Ele não precisava se forçar, não precisava se motivar, não precisava esperar o momento certo. Ele simplesmente fazia. E o mais interessante, as pessoas ao redor começaram a notar. Você está tão focado, você mudou, você está produzindo muito mais, você parece outra pessoa. E ele estava. O Kyojutsu não só elimina resistência, ele elimina dúvida, elimina demora, elimina ruído mental. E quando esse ruído some, você finalmente enxerga quem você pode ser. A transformação final não é produtividade, é identidade. Você se torna alguém que age naturalmente. E quando a ação é natural, o progresso é inevitável. Capítulo final. O chamado. Agora você sabe o que poucos sabem. Você sabe o que os samurais descobriram séculos atrás. Você sabe por que você trava, e você sabe como destravar. Você nunca foi preguiçoso, nunca foi fraco, nunca foi indisciplinado. Você só estava desalinhado. E agora que tem o método, a pergunta é simples: como seguir? Qual será o seu primeiro micropasso? Escreve aqui nos comentários. Isso reforça seu compromisso com sua nova identidade. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e continua por aqui. Tem outro vídeo na tela agora que vai aprofundar ainda mais sua transformação. Muito obrigado pela sua atenção. Nos vemos no próximo vídeo. E siga o caminho.